Cabeça e até para no peito quando é necessário. É um governo polivalente que distribui jogo, que aproveita todos os elementos em campo, mas é um governo que quer marcar golo. E é um governo que quando vê um jogador assim mais molengão, não deixa de jogar na mesma para a baliza e, portanto, de atacar e de rematar para marcar golo, porque é isso que os portugueses exigem. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, ao ler o programa de Governo, temos que dizer, e já que gosta tanto de linguagem futebolística, que é um programa de segunda liga. Daqueles clubes da segunda liga que são para subir de divisão, mas depois que nunca conseguem subir. Fazem muita propaganda, mas depois quando chega à altura, ficam na segunda liga na mesma. Permita-me que lhe diga também, e com muito mérito deste grupo parlamentar, que as melhores propostas que estão aqui são as cópias que fez das propostas do Chega. É que nós temos o Ronaldo da política portuguesa. Nós temos o Ronaldo da política portuguesa. Aí é que está a diferença. Dizer ao Sr. Deputado Pedro Pinto que não, este programa não é de segunda liga. Este programa e este governo são de Champions League. Nós ficámos em primeiro, Sr. Deputado. Nós ficámos em primeiro. O Sr. Deputado é que já é mais complicado, sabe porquê? Porque como ficou em terceiro em votos, quando muito vai à Liga Europa, quando muito. Eventualmente, como marcou mais golos, pronto, pode ir ainda à fase de qualificação da Liga dos Campeões, mas nunca, senhor Deputado, à nossa frente. Portanto, não faça esse tipo de juízos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, começo por cumprimentá-lo a si pela vitória eleitoral do dia 18. E, de facto, se houvesse a maioria maior, é preciso também anotar o novo quadro parlamentar em que estamos. O Chega aumentou 268.045 votos, a AD aumentou 141.000 votos. O PS perdeu 370.000 votos. O Chega aumentou 4,69%, a AD aumentou 2,95%. Se há uma maioria maior, há também um novo quadro parlamentar, que exige de nós, de todos, reformas a sério para Portugal. E se agora nos podemos livrar do Partido Socialista nessas reformas, então o tempo é de não olhar para trás. O tempo é de servir e concretizar o voto dos portugueses. Por Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me ser frontal consigo para lhe dizer isto. Se disse, e cito, que temos que romper inércias e obstáculos, a maior inércia e obstáculo dos últimos 50 anos foi o conluio entre PS e PSD para destruírem a nossa democracia. Foi o maior conluio entre estes dois partidos. E por isso, como diz, é tempo de fazer e não de falar. E então vamos às perguntas e vamos ao que é preciso fazer. Disse que encontrou um descontrolo migratório. Assim é. Culpa daqueles senhores que ali estão, mas que agora já não podemos fazer muito senão controlar e reverter. Vai ou não impedir ou suspender o reagrupamento familiar? Foi o seu ministro que admitiu, aí ao lado, que podia entrar entre 500 mil a 750 mil pessoas em Portugal. Em Portugal. E por isso basta fazer as contas para saber que com o número de migrantes que temos, que podem ser ou ter reagrupamento familiar, que mais de 500 mil podem beneficiar desse reagrupamento. O que é que vai fazer para o impedir? E, portanto, não basta vir aqui dizer vamos tentar impedir. Não, o que é que vai fazer para impedir? Vamos fazer como a Áustria e suspender o reagrupamento familiar? Ou vamos só fingir que vamos fazer para agradar ao PS e continuar a entrar gente que nunca mais acaba e o país continua ao descontrole que foi? E que é? Essa é uma pergunta que é preciso responder, porque diz, vamos alterar a lei da nacionalidade. Em quê? Em quê? Porque sabemos que, ainda agora vimos, infelizmente, no acidente de viação que houve há 8 dias, vimos o que é ser português, pessoas que nunca tinham estado em Portugal, que não sabiam falar português, nem conseguiam dizer bom dia, mas chamavam-se a si próprios portugueses. Culpa daqueles senhores que venderam passaportes e andaram a vender passaportes nos últimos anos. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, o que é que vamos fazer, efetivamente, para limitar isso? Não poderia deixar de o confrontar, porque muitos dos que estão em casa sabem isso, da saúde. Tivemos a oportunidade, Sr. Primeiro-Ministro, no debate que tivemos para esta eleição, de perceber como o Sr. Primeiro-Ministro vê o país com uns óculos diferentes de todos os outros. Olhe,
este fim de semana prolongado, 14 serviços de urgência estavam encerrados novamente. E o que é que o Sr. Primeiro-Ministro vai e faz? Nomeia a Ministra da Saúde, a mesma. Como funcionou bem durante o último ano, toca de fazer o mesmo para o novo ano. Sr. Primeiro-Ministro, 14 serviços de urgência fechados num fim de semana em que os portugueses precisavam, em que os turistas precisavam de acesso à saúde. O tempo médio de acesso a consultas, sobretudo à primeira consulta, continua na desgraça em que está. O acesso a cirurgias em muitos hospitais continua na desgraça em que está. E o Sr. Primeiro-Ministro diz que, aliás, não deu uma palavra para a saúde dos portugueses. Por isso vou dar eu. Ou o Governo muda na saúde, ou o Governo faz alguma coisa pela saúde de quem cá está e não de quem vem para cá, ou nós não toleraremos muito tempo este Governo de Portugal. O país, Sr. Primeiro-Ministro, está mais violento e mais inseguro. Está mais violento porque, por um lado, permitiram cá entrar toda a gente sem verificar quem eram, mas também porque o clima de impunidade se acentuou. E eu estou a falar de toda a violência, não da violência boa e da violência má. Da violência que quando é contra a direita é boa, quando é contra a esquerda não é boa. Não, Sr. Primeiro-Ministro. O que é que vai fazer para tornar Portugal um país mais seguro? Porque se os portugueses nos deram uma maioria para colocar toda aquela parte da bancada como desnecessária, então eu digo-lhe uma coisa. Temos um desafio os dois para fazer. Colocar este país como o mais seguro do mundo. Eu estou disposto a isso. Quero saber se o Sr. Primeiro-Ministro também está disposto. Desafio o Sr. Primeiro-Ministro a demonstrar já que leva a reforma do Estado a sério, seguindo o exemplo de vários países que fazem concursos internacionais abertos, em vez de imitar António Costa e escolher diretamente um governador da sua cor política. Faça diferente, Sr. Primeiro-Ministro. Não deixe que o resultado eleitoral o iluda e lhe dê a impressão de que pode fazer tudo igual. Olhe para a sua esquerda e veja como as coisas podem mudar rapidamente quando os portugueses não se sentem respeitados. Ainda há 2 anos o PS era o maior partido nesta Assembleia e hoje nem sequer é o maior partido socialista nesta Assembleia. O país... Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Eu devo dizer que li o programa do Governo com muita atenção e, alguns, tive ali uma leve sensação de um grande déjà vu. Até parecia que, em parte, estava a ler o programa da Iniciativa Liberal. Eu compreendo a jogada, querem ir ao nosso eleitorado, mas, Sr. Primeiro-Ministro, permita-lhe que lhe diga que não basta apresentar as ideias da Iniciativa Liberal para se ser a Iniciativa Liberal. Há aqui um ingrediente muito importante, que é a coragem política, ou a falta dela. E, portanto, vamos perceber se de facto são apenas ideias ou se vai ser mesmo consequente com essas ideias. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o pedido de esclarecimento é para si, mas eu não posso deixar de fazer notar a preocupação do Partido Socialista com o programa e com quem é que foi buscar as medidas do programa. É curioso que o Partido Socialista esteja tão preocupado com a inclusão de medidas. Eu não vi o Partido Socialista preocupado quando, o ano passado, se juntou ao PSD para aprovarem o descongelamento dos salários dos políticos. Também não estava no vosso programa. E lá foram. Também não vi o PS preocupado quando aumentou o IUC para os veículos mais antigos. E também não estava no programa do Partido Socialista. E também não se preocupam com o contrário, que é ter anunciado médicos de família para todos e deixar o país com mais de 1 milhão de pessoas sem médicos de família. O PS só se preocupa com o que interessa e com o que lhes interessa. É que o PS não quer salvar as instituições. O PS quer salvar os seus lugares nas instituições. É isso que o PS quer fazer. É salvar os seus lugares nas instituições. É isso que o PS quer fazer. Não! Sr. Deputado José Luís Carneiro, não faça assim, porque este é o símbolo do PS, à corrupção, aos taxos e a tudo o que têm feito nos últimos anos. É assim que têm feito nos últimos anos em Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, como o meu tempo é curto, eu quero desafiá-lo para um grande plano nacional de combate à subsídio-dependência em Portugal. Nós temos um problema estrutural no nosso país. É o problema de quem vive persistentemente à custa do trabalho dos outros. Há uma comunidade onde isso se verifica particularmente, que é a comunidade cigana.
E eu queria desafiá-lo aqui no Parlamento, para de uma vez por todas, com coragem, sem precisarmos da esquerda para nada, darmos um sinal a todos, sejam ciganos ou não ciganos, o sinal claro que a República de mérito deve dar, que é: o país deve preocupar-se primeiro com quem trabalha, com quem paga os seus impostos, com quem faz deste país um país grande e não com quem vive à custa ou às costas dos contribuintes portugueses. É um plano que o desafio para concretizarmos em Portugal. É a primeira vez na história que o podemos fazer, que seja a última e a última da Terceira República. Para interpelar a mesa, antes de mais agradecendo a sua intervenção, após esta muito triste intervenção do deputado do LIVRE, dizer e deixar claro à Câmara e ao país que o Chega é absolutamente intransigente e absolutamente claro na condenação, ao contrário do que os senhores fazem, de condenação de toda a violência. E é lamentável que um partido com 6 deputados acuse um partido com 60, representante da maioria do povo português, de uma grande maioria do povo português, de ser racista. Nós não somos racistas, os senhores é que estão ultrapassados. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, caros membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Deixa o barco navegar, deixa a gente ser feliz e deixa o Luís trabalhar. Foi este o mote da campanha e da propaganda da AD durante toda a campanha eleitoral. O barco, esse está a afundar. A gente não está nada feliz e digo já que deixar o Luís trabalhar tem sido sinónimo de continuarem os jovens a ser forçados a emigrar. A quem não vem cá fazer nada. E que fique aqui claro nesta casa, que fique claro para Portugal inteiro, que a nossa prioridade são os portugueses, a nossa prioridade são os jovens portugueses. E dizer também que o único reagrupamento familiar para o qual podem contar com o Chega é o reagrupamento familiar dos portugueses que partiram de volta nesta casa com a sua família. E deixo-lhe a pergunta, Sr. Deputado. Aliás, a pergunta que lhe faço aqui, olhos nos olhos, aqui a representação dos jovens portugueses é só uma. Vai priorizar os jovens face aos que vêm de fora ou terão de ser mesmo os jovens a pegar no Luís e a metê-lo daqui para fora? É isto que eu pergunto. Antes de dar a palavra ao segundo orador, eu interpretei a primeira parte da intervenção com a ironia que se justificava em relação àquilo que foi a campanha. O final já não é uma falta de respeito ao Sr. Primeiro-Ministro em relação àquilo que... Portanto, peço que se saiba em cada momento fazer bem essas diferenças, porque a primeira é aceitável, a segunda não é. Eu não quero ser indelicado com o Sr. Primeiro-Ministro, mas não posso hesitar em citar a canção que dominou as atenções na campanha eleitoral. E eu creio que seria muito importante para a estabilidade em Portugal nos próximos anos se os senhores não se limitassem a recitar a canção e a cumprissem. Deixem o Luís trabalhar e tenham uma boa oportunidade, desde já, de deixar o Luís trabalhar em áreas nevrálgicas que os senhores, ao longo de anos, dizem que são centrais, mas para as quais, infelizmente, nunca ofereceram nenhuma resposta credível, a menos que seja lançar anátemas sobre terceiros que conduzem a uma polarização indesejável na sociedade portuguesa. Em momento algum, qualquer afirmação que eu produzi estabeleceu qualquer nexo de causalidade entre uma coisa e outra. Aliás, eu fui extraordinariamente cuidadoso nos termos para que nem as mentes mais poluídas procurassem fazer essa associação. Peço que não o faça. Dizer, porém, que o Sr. Deputado enfiou o barreto. E enfiou o barreto completo. Portanto, mais valia, Sr. Deputado, confesso, pedir desculpa, porque nós estamos a resolver
muitos problemas que, lamentavelmente, o Partido Socialista nos legou. Muito obrigado. Regresso eu ao fim de 20 anos a esta casa e, salvo devido respeito, pensei que estávamos a gravar um episódio para o canal de História. Porque a conversa redonda e o bafio ideológico do PCP continuam iguais a isto. Os senhores tiveram o tupete de apresentar uma moção de rejeição a um programa que nem sequer tinham lido. Mas não, e com o mesmo descaramento, ignoraram as sucessivas moções de rejeição que o eleitorado vos vai apresentando eleição após eleição. Para terem bem a dimensão da rejeição, e como são um partido com preocupação ecológica, não sei se deram conta, mas já estão em condições, inclusive, de partilhar um táxi ou um TVD com o Bloco de Esquerda para vir trabalhar. Pode esbracejar, que a mim não me incomoda. Sabe, Sr. Deputado Paulo Raimundo, está aí a esbracejar, e eu fui ao site do PCP e vi uma intervenção sua que titulava PCP Vanguarda da Classe Operária. Os senhores até podem ser a vanguarda, só que vão tão à frente, que a classe operária já não consegue nem quer acompanhar-vos. Essa é que é a verdade. Para citar uma obra de referência para o Partido Comunista Português, está a chegar o dia, mas está a chegar a passos largos, em que o eleitorado vos vai dizer de forma definitiva o que já devia ter dito há muito tempo. Até amanhã, camaradas. Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalo Capitão. Bom regresso, mas já agora sempre poderia ter atualizado um pouco mais as piadas. É um facto. Diz que regressa ao canal de História. A verdade é que o programa do PSD é inspirado ideologicamente em centenas de anos de exploração do trabalho e dos trabalhadores. Mas os senhores lembram-me, com essa taxa de invenção e mentira e, sobretudo, de discurso raivoso, lembram-me bolas de sabão. Eu explico. Vê-se, são atrativas, toca-se, rebenta e não há nada. Eu explico. Quando o Governo, este Primeiro-Ministro, há um ano, fechou a maior porta escancarada, reduzindo 60% os pedidos de residência, o que é que fez o Chega? Nada. Quando este Governo disse temos que resolver e controlar aqueles 440 mil que cá estão sem sabermos quem são, o que fazem, onde estão, o líder do Chega e o seu partido disse que era contra essa resolução. Ora pois, se nós ficássemos como os senhores queriam, continuávamos sem saber quem são, o que fazem e onde estão, sem controlar nenhum destes 440 mil. Os senhores falaram, mas depois de controlar nada. Quando nós propusemos a criação de uma polícia de fronteiras, os senhores que falam muito sobre fiscalização, quando chegou o momento de votar, votaram contra nada. Quando nós propusemos acelerar o regime de retorno daqueles que são encontrados em situação ilegal, os senhores votaram contra e, portanto, controle de imigração com o Chega, nada. Quando nós fomos a eleições e tínhamos nós no programa eleitoral a limitação do reagrupamento familiar, o Chega tinha no seu programa eleitoral nada. Portanto, controle do reagrupamento familiar é uma nova paixão toda baseada numa notícia falsa que os senhores andam a manipular. Deveriam, usando a linguagem do Chega, ter vergonha de instrumentalizar e manipular e degradar o debate e a vida das pessoas. Quando nós, e depois a IEL, propusemos encurtar o período mínimo, alargar o período mínimo para a obtenção da residência, os senhores no programa eleitoral tinham nada. E, portanto, os senhores falam, mas são como uma bola de sabão, só querem raiva a espumar para instrumentalizar o ódio e o confronto, mas controlo de imigração, nada.